Outra coisa importante, o motor é uma máquina térmica e ele é uma máquina térmica que transforma energia térmica em energia mecânica. Todo motor térmico, né? Ou seja, todo motor que usa gasolina, diesel, etc. Esse motor não é diferente, ele usa querosene, é a única diferença, mas ele continua tendo uma combustão lá dentro, portanto ele ainda é uma máquina térmica. E toda máquina térmica que gera energia mecânica tem aquelas 6 fases que a gente viu anteriormente. As fases, não os tempos. O tempo é de um motor 4 tempos, mas as fases acontecem: admissão, compressão, ignição, combustão, expansão e escapamento. Essas 6 fases estarão presentes em toda e qualquer máquina térmica. Desde os primeiros motores lá atrás, a gente já, que era a máquina de Carnot, né, o primeiro motor, já observava-se as 6 fases de uma máquina térmica. Ok? Agora, a gente vai ver que essas 6 fases, elas existem igualmente num motor turbofan, que é esse caso aqui, mas o turbojato tem o mesmo funcionamento e o turbohélice também, bem parecido. As mesmas 6 fases estão acontecendo aqui. Qual a diferença? Num motor a pistão, as fases acontecem a cada tempo, né? Então no primeiro tempo acontece uma fase, no segundo tempo outra fase, no terceiro tempo 3 fases e por fim no quarto tempo a última fase. Aqui as fases acontecem simultaneamente, não tem tempo esse motor. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, ao longo dele, tá? Então vamos lá. Basicamente nós temos aqui o fan. Fan em inglês é ventilador, tá certo? E aqui tem o bocal, né, onde a admissão, né, do ar é realizada. Então o ar está entrando nesse sentido aqui. Essas 3 setas mostram, obviamente ele entra embaixo também. Parte do ar vai direto para fora e auxilia até no resfriamento do motor. A outra parte entra no motor e então segue para o ciclo. Aqui primariamente nesse quadrante aqui, ó, nós temos os compressores de alta e baixa, depois nós temos a câmara de combustão e por fim nós temos as turbinas. E veja que coisa interessante, as turbinas são uma pequena parte deste motor. Então é errado dizer, esse avião tem 4 turbinas, 2 turbinas. Não, ele tem 2 motores, mas cada motor tem 4, 5, 6 turbinas. Então turbina é uma parte do motor, beleza? Correto é dizer 4 motores ou 4 reatores, se for esse tipo de motor. Mas turbina, não é turbina, ok? O ar é admitido através do fan. Parte dele vai para fora, a parte que entra nele, tá? Primeiramente ele é comprimido pelo compressor de baixa pressão e depois ele é comprimido pelo compressor de alta pressão. Então, admite-se e comprime através dos compressores. Os compressores são pequenas aletas que vão reduzindo cada vez mais e colocando o ar num espaço bem pequenininho, cada vez menor, cada vez menor. E isso vai comprimindo o ar, beleza? Então vai comprimindo o ar. Mistura somente ar nesse caso, ainda não é a mistura. Então vai comprimindo o ar, comprimindo o ar, comprimindo o ar. Então à medida que o ar vai passando lá para trás, ele vai sendo cada vez mais comprimido. Isso aqui está girando e é esse movimento giratório que força o ar a passar para trás. Além, é claro, do próprio movimento do motor que ajuda nesse movimento do ar. Mas, obviamente, o ciclo giratório do compressor ou dos compressores faz com que esse ar ande para trás. Beleza? Muito bem. Depois dele ser comprimido, passando pelos compressores de alta e de baixa pressão, ele entra no que nós chamamos de câmara de combustão, que não está exatamente desenhada, mas ela acontece nesse meio aqui. Na câmara de combustão, diferente do motor convencional, não tem vela. Não tem uma vela, como tem lá no seu carro, mas tem o que nós chamamos de ignitor. Esse ignitor funciona como se fosse um maçarico. Então ali na câmara de combustão, ele solta lá uma centelha, ele pega fogo e mantém aquilo continuamente pegando fogo. Na câmara de combustão também é adicionado combustível. Então, o ar está entrando puro, sem combustível.
até a câmara de combustão. Na câmara de combustão é adicionado o combustível e o ignitor mantém aquilo aceso como se fosse um maçarico. Todo mundo já viu um maçarico, é mais ou menos como fica ali. Então, aquilo fica aceso o tempo todo e é justamente nesse ponto, inclusive, que controla-se a aceleração desse tipo de motor, com base na quantidade de combustível que a gente entrega ali na câmara de combustão, já que o ar é meio difícil de controlar a quantidade que entra, beleza? Então, a câmara de combustão, na câmara de combustão adicionamos o combustível e o ignitor centelha e mantém aquilo aceso como se fosse um maçarico. Já observamos aqui algumas fases. Admissão, admitiu pelo fã, compressão no compressor, ignição e combustão aconteceram na câmara de combustão. Falta duas fases, que é a fase de expansão e de escapamento. A fase de expansão, obviamente, está para trás da câmara de combustão. Inclusive, essa imagem é muito interessante porque ela tem um fundo azul quando o ar está sendo comprimido, ela tem um fundo amarelo quando ele está na combustão, e ela tem um fundo vermelho depois que ele já queimou. Então, se você observar que a partir do vermelho já está queimado, que é depois da câmara de combustão. E aí ele se expande. E no momento que ele se expande, ele passa pelas turbinas de alta e de baixa pressão nessa mesma sequência. E a turbina, gente, nada mais é do que como se fosse uma veneziana. Quando a gente joga ar nela, ela gira. É uma espécie de catavento. É justamente a turbina que vai extrair a energia da expansão dos gases para fazer tudo girar. Para fazer os compressores lá da frente girar, para fazer o fã girar. Então, o que faz a coisa girar? A turbina que está sendo acionada como se fosse um catavento através da energia de expansão dos gases. Beleza? Então, é assim que funciona o motor, a reação. Importante dizer, nós temos sempre pelo menos dois eixos, geralmente dois eixos concêntricos, ou seja, que tem o mesmo centro, né? Então, veja que tem um eixo em azul, que é o eixo de fora. Então, o compressor de alta pressão é acionado pela turbina de alta pressão, azul com azul. O compressor de baixa pressão é acionado pela turbina de baixa pressão, amarelo com amarelo. Tá certo? Então são dois eixos que estão girando juntos, um dentro do outro. No caso, o amarelo dentro do eixo azul. E um desses dois eixos, geralmente o de baixa, vai girar aqui o fã, o ventilador. Beleza? Muito bem, então vamos lá. Comprimiu através dos compressores de baixa e alta pressão. Ignizou-se e pegou fogo. Fez a combustão na câmara de combustão. Expandiu e as turbinas captaram essa energia expansiva dos gases, transformando essa energia de expansão dos gases em movimento rotativo. E aí nós temos ainda um último estágio que já não é mais uma fase. O escape já aconteceu no momento que passou pela turbina, que é o bocal de saída, né? Então a gente tem um bocal de saída do ar. Esse ar saindo aqui para trás ajuda por reação, pelo efeito de ação e reação, ajuda o avião a ir para frente. Então, basicamente, o fã dá uma tratorada no avião, ou seja, puxa o avião, e também o ar que está saindo aqui pelo bocal de admissão gera uma força para trás. Né? Toda ação, força para trás, gera uma reação de igual intensidade, na mesma direção, mas no sentido oposto. Então, o sentido é para trás da minha força, a reação vai ser para frente. Sentido para trás, reação para frente. Básico, tão básico quanto isso. Alguns bocais são variáveis. Então, isso aqui fica abrindo ou fechando mais ou menos para gerar mais ou menos força de reação. Qual que é a diferença do motor turbofã para o turbojato? Esse aqui é um turbofã. Por quê? Obviamente, ele tem um fã, ou seja, um ventilador. Então ele tem um turbofã, ele tem um fã aqui na frente. O turbojato é idêntico, não muda nada.
A única diferença do turbojato é que a gente retira o fan. E ao retirar o fan, a gente fica com o bocal menorzinho. A entrada é menorzinha. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas a gente fica com uma entrada menor. Eu já mostrei para vocês que o turbojato tem uma entrada menor do que o turbofan. Justamente devido ao fan. Beleza? Tranquilo, né, gente? Acho que tá sem nenhum problema.